A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós podermos estar aqui hoje reunidos, o dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, e podermos cantar louvores ao Senhor, nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós e da vitória que foi alcançada em seu nome. Porque tudo isso que nós estamos vivendo hoje, esse que é o domingo da ressurreição, é o domingo mais importante, é o dia mais importante do ano para o cristão. Porque a ressurreição não é uma lenda. A ressurreição não é uma coisa que tanto faz. Como diz o apóstolo Paulo, se ele não ressuscitou, nós somos de todos os homens os mais miseráveis de todos. Mas ele ressuscitou. E por causa da sua vida nós temos vida. Então é um privilégio nós estarmos aqui hoje. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nós lemos a partir do versículo 21. Nós, na última semana, começamos a olhar para esse texto de Romanos. Essa semana, então, nós damos continuidade. Na última semana, nós tivemos o privilégio de olhar os 3 primeiros versículos, 21, 22 e 23. Apesar de eu começar a ler do 21, o nosso foco hoje vai ser a partir do versículo 24. Mas, por agora, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Eu creio que os irmãos acharam. Romanos 3. E diz assim a palavra de Deus: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas do princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não também é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco, através da sua palavra, e que a sua palavra venha mesmo alimentar o nosso coração, a nossa alma. Que a sua palavra venha nos trazer mais perto de ti e venha transformar as nossas vidas. Mas que a sua palavra, Senhor, venha trazer grande glória para o teu nome e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos agora, Pai, entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa mente, dá-nos a iluminação do teu Espírito para podermos entender a sua palavra, Senhor. E que o Senhor venha mesmo levar todos os nossos pensamentos agora cativos a Cristo, para que não haja distração do nosso coração, da nossa mente, enquanto, ó Deus, meditamos na sua palavra. Glorifique agora o teu nome, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.
Então, na última semana, nós começamos a falar sobre esse texto de Romanos, capítulo 3. E a minha ênfase toda na última semana, eu posso resumir, basicamente, nisso. Nós precisamos do Evangelho por causa da justiça de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus não pode apenas nos perdoar, varrer o nosso pecado para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Então, na última semana, nós falamos que se Deus é santo, que se Deus é justo, Ele não pode nos perdoar. Por que não? Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Essa é a realidade, esse é o quadro pintado pela palavra de Deus com relação a quem nós somos. Então, se Deus é um juiz justo, Ele não pode nos perdoar. Mas, a partir do versículo aqui 24, então, o apóstolo Paulo, ele continua nos explicando a razão pela qual, a condição ou como Deus pode nos perdoar, sendo Ele justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Mas hoje eu quero meditar com vocês em 7 palavras apresentadas aqui nesse texto. E talvez você não tenha prestado atenção direito, mas versículo 24, você vai encontrar essas 7 palavras. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos dar essas 7 palavras, e é sobre essas 7 palavras que eu quero conversar com vocês hoje. Justificação, graça, redenção, sacrifício, propiciação, fé e vanglória. Essas 7 palavras o apóstolo Paulo vai nos apresentar aqui, como a espinha dorsal que move todo esse texto. A primeira palavra, então, no versículo 24, justificação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sendo justificados. O que é justificação? O que é justificação? Justificação é um termo legal, é um termo jurídico, é um termo técnico. Justificação é quando nós comparecemos diante de uma autoridade e ele nos diz: você está justificado, você está aceito, você não tem nada no seu recorde, você não tem nada que suje a sua ficha, você está limpo. Em justificação, então, não é uma troca de status. Não é uma troca de ser, mas uma troca de status, perdão. Em essência, justificação é uma declaração jurídica de quem você é. Nós todos aqui que somos imigrantes, nós entendemos muito bem esse negócio de status. E como que funciona esse negócio de status? Ou você está no status, ou você não está no status. É simples assim. Ninguém está no meio do status. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Mas se um juiz pega uma caneta, pega aquele seu documento, assina embaixo daquilo, naquela hora, naquela mesma hora, o seu status é transformado. Agora você é declarado justo. Declarado transformado, o seu status mudou. Então justificação tem a ver com isso. O nosso status diante de Deus foi transformado por causa de Jesus. Então justificação não é uma mudança de ser, é uma mudança de status. Quando Deus, Ele nos justifica, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. É lógico que
A justificação, a consequência da justificação vai ser a transformação do nosso ser. Porque Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou, Deus justificou para nos transformar. Deus entregou o seu Filho para que Ele pudesse nos libertar, nos perdoar, nos salvar da ira, do pecado e da morte. Então, uma vez que nós somos declarados justos, nós não vamos ficar como nós estamos. Então, mesmo que em essência seja uma troca de status, a santificação, o nosso ser vai ser transformado pelo nosso novo status. Agora, a justificação ela é diferente do perdão por causa da questão do aspecto. Porque o perdão, quando nós somos declarados perdoados, o perdão, por essência, ele é negativo. Você está declarado desculpado, perdoado. Então você tem a sua culpa aqui, mas você agora não mais carrega ela. Você foi perdoado da sua culpa. Então você é despedido, você pode ir embora desculpado. Diferente da justificação, que por essência ela é positiva, é um aspecto positivo, porque agora a justificação não apenas vai nos perdoar, vai agora nos trazer o direito de ter acesso a. Então, por causa da justificação, nós temos direito e acesso a Deus. Nosso estado diante de Deus foi mudado. Nós agora podemos entrar na sua presença como o nosso Pai. E é isso que é a justificação, que é a mudança de status. Você passa de ser inimigo de Deus em filho de Deus. Antes você não tinha nada com Ele. É igual aquele filho que você for adotar uma criança. É a mesma coisa. Você tem uma criança, até que aquela papelada fique toda pronta. Naquela hora que você assina aqueles papéis, naquela hora o status daquela criança é mudado. Agora ela é seu filho. É basicamente isso aqui que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nós fomos justificados, nosso status mudou. Nós fomos agora trazidos para a presença de Deus e somos filhos de Deus. Mas a pergunta que nós precisamos responder é como que alguém pode ser justificado diante de Deus? Como que alguém pode ser aceito diante de Deus? E existe basicamente apenas duas maneiras, e só duas. São as religiões das obras e a religião da graça, porque só existe uma. Se você colocar todas as religiões dentro de um saco, e todas elas, sem distinção, você pega todas as religiões e você coloca dentro de um saco, elas têm um slogan, elas têm uma visão da maneira como eu posso ter o meu relacionamento transformado com Deus, é através das obras. Então eu vou fazer boas obras, eu vou obedecer, eu vou fazer o que a minha religião manda eu fazer. Por quê? Porque eu preciso que Deus me abençoe, ou que, sei lá o nome dos deuses dessa religião, me abençoe. Para que eu seja abençoado, eu preciso de boas obras. Então, o slogan deles é: faça de Deus o seu devedor. Em outras palavras, você tem que trabalhar, você tem que fazer boas obras, você tem que obedecer para garantir a sua salvação, o seu lugar no paraíso, o seu lugar na glória celestial, o seu lugar no céu, seja lá para onde você vai. O problema disso, isso aqui vai gerar arrogância, ou desespero. Porque uma vez que nós praticamos essas coisas, que nós obedecemos porque nós temos que obedecer, isso vai nos fazer o quê? Se nós mantemos o padrão da religião, a religiosidade, daquilo que nos é proposto, a gente vai começar a olhar as pessoas de cima para baixo. Por quê? Porque nós vamos começar a nos achar melhor do que as pessoas. Porque eu sou melhor do que você, porque eu mantenho a minha conduta, porque eu obedeço a série de regras, porque eu faço as minhas peregrinações, porque eu faço as minhas orações 5 vezes por dia, porque eu dou os dízimos, porque eu faço aquilo que eu tenho que fazer, porque a minha religião determinou que eu fizesse aquilo. Agora, isso vai gerando em mim um orgulho, se eu acho que eu estou mantendo. Isso vai me afastar das pessoas, porque eu acho que eu sou melhor do que as pessoas.
E no final, quando eu estiver para morrer, eu sei para onde eu vou. Por quê? Porque eu sei que eu fui um bom seguidor da minha religião. Agora, se você não mantém um bom recorde, se você não mantém andando ali na linha, se você quebra as regras da religião que seja, isso vai te levar aonde? Ao desespero. Isso vai te levar a você duvidar constantemente, andar constantemente em desespero. Então a religião das obras, ela vai te levar ou ao desespero ou ao orgulho. Contudo, não é assim a graça. É só pela graça que nós podemos nos achegar diante de Deus sem nos orgulhar. É só pela graça que nós podemos nos relacionar com os nossos irmãos sem nos orgulhar. Porque eu obedecendo aos mandamentos, eu obedecendo a tudo que eu tenho que obedecer, o que Deus me chamou para obedecer, isso não me faz melhor do que ninguém. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Então eu não vou olhar ninguém de cima para baixo. Eu não vou me medir à base de ninguém, porque eu sei que pela graça eu sou salvo, mediante a fé, e a fé em Cristo Jesus. E eu sei que o meu padrão de comparação é Cristo, e não o meu irmãozinho da igreja. Então, quando eu me comparo com Cristo, eu vejo quem eu sou: pó e cinza. Então, eu vou ter coragem de olhar para ninguém diferente. Por quê? Porque eu sei que a diferença daquela pessoa agora caída, drogada, numa esquina, a única diferença entre eu e ela é essa: a graça de Jesus Cristo. Não existe nada melhor em mim do que ninguém. É a graça. Então eu nunca vou poder me achar melhor do que ninguém. Então existem apenas duas maneiras na cabeça das pessoas que nós podemos chegar até Deus, ou duas propostas, mas só uma leva a Deus, que é a graça. Porque a religião das obras, a única coisa que ela faz é nos matar. É uma rua sem saída. Agora, ainda no versículo 24, se você tiver com a sua Bíblia aberta, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E aqui é interessante que você não precisa ser um scholar, você não precisa ser um erudito, você não precisa ser um teólogo, para perceber que nesse versículo você tem uma redundância. Para perceber que o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo redundante na sua frase. Porque ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Como assim, apóstolo Paulo? Gratuitamente por sua graça. O que é graça? O que é graça? O que é receber alguma coisa de graça? Receber alguma coisa gratuita. É receber alguma coisa que você não pagou para ter. Agora ele fala que sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ele está sendo redundante. E ele não sabia disso. Por que ele coloca graça e graça duas vezes? Sendo justificados pela graça. Pela graça. É porque ele quer enfatizar uma coisa para você e para mim. Nós somos salvos pela graça. Não há nada em você, não há nada em mim. Deus não olhou para você e falou assim: nossa, olha que bonitinho. Vou salvar. A única coisa que pecadores estimulam no coração de Deus é a ira, e não a salvação. Então nós somos salvos mediante a graça. É por isso que lá na sua tese, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo ele vai começar dizendo: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Mas o apóstolo Paulo, por que você não se envergonha do evangelho? Qual que é o motivo de se envergonhar do evangelho? O motivo de se envergonhar do evangelho é a graça. Porque a graça é escandalosa.
Como ele diz quando ele escreve aos Gálatas, se eu ainda prego a circuncisão, então o escândalo da cruz foi removido. O escândalo do evangelho, o escândalo da cruz, o escândalo da graça é esse: não existe nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Ponto. Porque a nossa dívida é tão grande diante de Deus, que a eternidade no inferno não paga. A eternidade no inferno não paga a nossa dívida. As pessoas às vezes me perguntam, por que o inferno é eterno? Uma resposta bem simples e rápida é essa: porque a eternidade no inferno, não paga a sua dívida com o pecado que você tem contra um Deus santo. Então, pela eternidade no inferno, nós nunca pagaríamos o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Então é pela graça, apenas pela graça, e esse é o escândalo do evangelho. Não existe nada em nós. Nada em nós. Nós fomos salvos porque Ele foi misericordioso, Ele foi gracioso para conosco. Agora, qual que é o meio da graça? Como que essa graça nos alcança, nos atinge? Se você continuar no versículo 24. Então, sendo justificados, primeira palavra aí, gratuitamente por sua graça, foi a segunda palavra, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A nossa terceira palavra, então, é redenção. E o que é a palavrinha redenção? O que redenção significa? Redenção é a compra de um escravo. Redenção é comprar a liberdade de um escravo. Naquele tempo era muito comum as pessoas acabarem se endividando por algum motivo e se venderem como escravos para alguém, para pagar essa dívida. Eu não tenho dinheiro para te pagar. O que eu vou fazer? Eu vou me vender como escravo para você. Então, um parente que talvez tivesse mais dinheiro, esse parente ia e comprava a liberdade dessa pessoa, ou essa pessoa trabalharia por tantos anos, e ela conseguiria acumular o dinheiro que ela precisava para pagar a dívida dela e comprar a sua liberdade. Redenção é esse termo, é comprar a liberdade de um escravo, que também aqui remete a um momento muito específico, que o Patrick abriu hoje o nosso culto, que é o livro de Êxodo. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão, ele está remetendo a compra de Israel como escravo, porque Israel era escravo no Egito. Então Deus compra Israel. Aí com todo aquele simbolismo, que tão bem o Patrick aqui nos mostrou hoje, que apontava para Cristo através do sangue do Cordeiro. Então, por causa de tudo aquilo vai sendo aplicado agora para Cristo no Novo Testamento. A mesma coisa aqui para nós, a redenção que há em Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a redenção que há em Cristo Jesus, Ele nos comprou, Ele nos tirou do império das trevas para nos levar para o reino do seu amor. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então Ele nos comprou. Essa redenção então vai mais uma vez remeter ao Êxodo. E aqui ele fala sobre o versículo 25, sobre sacrifício. Porque Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Aqui a NVI, ela separa em duas palavras o que em grego é uma só. Hilasterion. Em grego. É uma única palavra, mas a NVI, para dar o sentido completo dessa única palavra grega, ela separa em duas palavras. A primeira dela, então, é sacrifício. Não existe redenção sem que haja sacrifício. Não existe redenção, não existe compra sem que haja pagamento. Nós não podemos chegar numa loja, entrar na loja, pegar o que nós queremos e ir embora. Bom, você até pode fazer isso. Não é que nós não podemos. Nós podemos. Mas o resultado não vai ser legal se você fizer isso. Então, uma vez que você entra na loja, você tem que pagar por aquilo que você comprou. Toda compra exige um pagamento. Então,
qual foi o preço da nossa redenção? O que Deus teve que fazer para comprar a nossa redenção? O preço, como diz já o apóstolo Paulo aqui, foi o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelo sangue dele que nós fomos comprados. A redenção só é possível por causa do sacrifício de Jesus. Não existe redenção sem que haja sacrifício, ou sem que haja pagamento, sem que haja uma compra. Agora, qual que era a sentença a ser paga? Qual que era a nossa conta? O quanto nós devíamos para que pudéssemos ser livres? A conta era essa: a ira de Deus e a eternidade no inferno. Essa era a nossa conta. Então, para sermos comprados, esse sacrifício deveria pagar essa conta, a ira de Deus e a eternidade no inferno. Agora, nós fomos comprados de quem? Existe uma má teologia aí, até eu lembro da minha época, lá, mais de 20 anos atrás, quando as pessoas estavam me ensinando as bases do cristianismo, e eu lembro alguém me ensinando alguma coisa assim: nós fomos comprados de Satanás. Falei, não sabia nada de nada? É verdade, nós fomos comprados de Satanás, porque nós éramos escravos de Satanás, então nós tínhamos que ser comprados dele. Então um dia, eu lembro da historinha até hoje, um dia, Jesus chegou para Satanás e perguntou para Satanás: o que você quer pela vida deles? E Satanás disse para ele: eu quero o seu sangue, todo o seu sangue. Falei, uau! É uma mentira. E aquilo ficou na minha cabeça por anos. Aí eu comecei a estudar a Bíblia. Aí eu comecei a olhar, falei assim: mas aquela história não está batendo em alguma coisa aqui. Tem alguém que está errado. E de costume não é a Bíblia, gente. E então eu entendi uma coisa. Eu entendi aquilo que R.C. Sproul costumava dizer tão eloquentemente: nós fomos comprados de Deus, por Deus e para Deus. Nós fomos comprados da ira de Deus. A nossa redenção é por causa do nosso pecado contra esse Deus santo. Nós fomos comprados dele. Existia a nossa dívida, era com ele. O nosso problema é com ele. Não tem nada a ver com Satanás. Satanás tem a conta dele para pagar. Agora, nós fomos comprados dele. Mas nós fomos comprados dele como? Por meio do seu filho. Nós fomos comprados dele por ele. Porque ele, então, pagou a sua própria conta. Mas ele nos comprou. Para o quê? Para que nós fôssemos dele. Então nós fomos comprados dele, por ele e para ele. Agora, a próxima palavrinha que nós temos aí, em sequência, é propiciação. Por quê? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. O que é propiciação? Propiciação é aplacar a ira divina. É você tornar Deus propício a você. Mas para que haja justificação, precisa haver sacrifício e propiciação, ou sacrifício de propiciação. Não existe justificação, não existe redenção, sem que haja propiciação, sem que haja sacrifício. Por quê? Porque o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Nós pecamos contra um Deus santo. Santo. Como eu usei na última semana o exemplo do juiz. O juiz, nós não podemos, uma pessoa condenada não pode chegar na frente do juiz com a sua condenação, com o seu crime cometido, e de repente o juiz fala assim: está tudo tranquilo, você pode ir embora, está perdoado. Não é assim que funciona nem no nosso sistema jurídico, quanto mais no sistema jurídico dos céus. Ele é o justo juiz de toda a terra. Então não existe perdão sem pagamento da dívida. Agora, a propiciação é esse ato de aplacar a ira de Deus por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado e da santidade dele.
Então, isso aqui está ligado o aspecto do perdão. Nós fomos perdoados por Deus. Então, é a propiciação, a expiação que vai limpar os nossos pecados. Agora, como que a propiciação é recebida? Como que nós podemos nos apropriar disso aqui que o apóstolo Paulo está nos apresentando? Como que isso pode se tornar efetivo na sua e na minha vida? Ele vai responder aqui também. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé, não por obras. Não existe nada mais do que fé, nós nos apresentarmos diante de um Deus santo, de mãos vazias, para receber aquilo que Ele tem para nós. Mas note que é por meio da fé em Jesus, ou no sangue de Jesus. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, e repito, nós somos salvos pelo objeto da nossa fé, e não pela fé. Em outras palavras, ninguém é salvo pela fé na fé. Nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pelo objeto da nossa fé. Vamos supor que eu tenho fé nessa garrafa d'água. Eu tenho uma fé que pode mover montanhas, uma fé genuína, uma fé verdadeira, nessa garrafa d'água. Ela é capaz de me salvar? Por que ela não é capaz de me salvar? Porque ela não serve para nada, além de matar minha sede. Ela não pode pagar o preço que eu devo. Então eu posso ter a fé mais genuína, verdadeira, que exista nessa garrafa d'água, mas no final ela não pode me salvar. Então o que nos salva não é a fé, é o objeto da nossa fé, porque se a nossa fé estiver colocada em qualquer outra coisa que não Cristo, você vai morrer com a sua fé e você vai para o inferno. É por isso que é muito importante, quando nós proclamamos, existe apenas um caminho que leva a Deus, é Cristo. Todos os outros caminhos são falsos caminhos. Ah, mas é muito arrogante falar isso. Bom, é a palavra de Deus que diz isso. Só existe um caminho que leva ao Pai, é Jesus. Nenhum outro caminho vai te levar lá. Então, mas nossa, aquelas pessoas, elas têm fé. Aquelas pessoas, elas creem, elas têm uma fé genuína, elas vão para o inferno, se a fé delas não estiver no Filho de Deus, que é aquele que trouxe redenção, justificação, propiciação, que se sacrificou, que por causa do seu sangue derramado me cobriu, sim, elas vão para o inferno. Porque se a nossa fé estiver colocada em qualquer outra coisa, ela não pode nos salvar, ela é incapaz de nos salvar. Agora, por que só Jesus poderia pagar o preço dos nossos pecados? Por que só Jesus é o caminho que leva ao Pai? Por que não tem nenhum outro caminho que leva ao Pai? Porque Mohammed, Buda e os outros, ninguém pode levar a Deus. Bom, em primeiro lugar, porque um salvador morto não serve para nada. Um salvador morto não pode salvar de nada. É por isso que a ressurreição é tão importante. Então, mas por que só Jesus pode? Por que tinha que ser Jesus? Porque só Jesus, em primeiro lugar, é 100% homem e 100% Deus. E essa doutrina é muito importante. Por que ela é tão importante assim? Porque Jesus tinha que ser 100% homem e 100% Deus. Porque o homem pecou. O pecado entrou no mundo através de um homem. E através de um homem, salvação. Então Adão no paraíso, Adão no Éden, ele era o nosso representante. Querendo você ou não, ele te representava lá. E a ação dele, o pecado dele, a rebelião dele, a desobediência dele, afetou você, querendo você ou não. Ah, mas eu não acredito nisso, eu não, para mim isso não é verdade. Tá bom. Como que você sabe que isso é verdade? Pega um espelho. Como assim? Pega um espelho, olha você no espelho. A cada dia que você passa, você está envelhecendo. A cada dia que passa, você está mais próximo ou mais perto da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você não vai ficar para semente. Você vai morrer.
por causa da nossa desobediência. Mas eu não acredito que eu sou descendência de Adão e que eu desobedeci com ele lá, que ele é meu representante. Você pode não acreditar nisso, mas isso é um fato que vai chegar no final da vida e vai bater na sua porta. A conta vai chegar. Aliás, ela tem chegado já. Os cabelos já estão ficando brancos. O corpo já não é mais aquele. A visão está falhando. Essa é a prova do pecado na minha vida. Eu não vou ficar aqui. Mas glória a Deus, porque através do sangue de Jesus existe perdão para o meu pecado. Agora, o segundo motivo, porque só Jesus pode salvar, e porque ele tem que ser 100% homem, 100% Deus, é o seguinte: porque só Deus pode suportar a sua própria ira. Quem, senão Deus, poderia suportar a ira de Deus? Vamos supor que nós peguemos todos os anjos, todos eles, os mais poderosos. Vai para Isaías capítulo 6, nós temos lá os querubins, que foram criados para estar na presença de Deus. São os seres mais poderosos de toda a Bíblia. Como que eu sei que eles são os seres mais poderosos de toda a Bíblia? Por causa da proximidade deles com o trono de Deus. Eles foram criados para aquele ambiente. Mas, não obstante a isso, a Bíblia diz que eles têm 6 asas. E com 2 eles voam, com 2 eles cobrem o corpo, com 2 eles cobrem os pés. E eles não param de declarar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E eles ficam ali, eles se cobrem diante desse Deus santo, que eles não conseguem contemplar a santidade. Aí você pega esses seres, os mais poderosos, aí de quebra você pega os outros menos poderosos, e pega a galera toda, aliás, e coloca todos eles lá, todos eles, e fala assim: agora, vocês têm um trabalho, vocês vão suportar a ira de Deus. O que vai acontecer com eles? A ira de Deus vai passar por eles como um trem passa por cima de uma formiga, que não faz diferença nenhuma se ela estivesse lá ou não. Os seres mais poderosos de todo o universo, criados por Deus, nunca poderiam suportar a ira de Deus. Nenhum de nós poderia suportar a ira de Deus. Então, se Jesus não é Deus, ele não pode nos salvar, porque ninguém pode suportar a ira de Deus. E aliás, é isso que Jesus pede para ser livre no jardim: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo não ser feita a minha vontade, mas sim a sua. E nós ficamos conjecturando o que seria o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus eram os cravos. Eles estavam com medo dos cravos, eles estavam com medo da crucificação, ele estava com medo da humilhação, ele estava com medo daquilo que ele passaria. Meus irmãos, se nós estudamos história da igreja, nós vemos homens e mulheres que iam para a cruz, que eram queimados vivos, cantando de alegria. E aí nós falamos que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, estava com medo dos cravos. Então do que ele está falando? O que ele está pedindo para ser livre? Ele está pedindo para ser livre da ira de Deus, que ninguém podia suportar, senão ele. E mesmo o filho que podia suportar, chega a um ponto que ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não ser feita a minha vontade, sim a sua. E essa ira que nós ignoramos, que nós passamos a vida inteira falando, não faz diferença para onde eu vou depois que eu morro. Não faz diferença como eu vou me apresentar diante desse Deus santo. Porque o dia da ira está marcado. Eu não acredito nisso. É só olhar para o livro de Apocalipse. Existe o dia da ira de Deus. Que Jesus, o Filho de Deus, que era capaz, e foi capaz, de tomar todo o cálice, para que você e eu não tivéssemos que tomar, ele tomou, no nosso lugar. Mas para todos aqueles que não estiveram cobertos com o sangue de Jesus, o cálice da ira está posto, e sem mistura. E quão grande e terrível dia será o dia da ira.
Agora, a terceira coisa, por que Jesus tem que ser 100% homem, 100% Deus? Porque só Jesus, só Deus tem vida em si mesmo. Eu gosto das palavras de João 10, no versículo 17, que ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Versículo 18: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, essa é a ordem que recebi do meu Pai. Por que Jesus tem que ser Deus? Porque só Deus tem vida em si mesmo, todos nós aqui subexistimos dele, porque por ele, por meio dele e para ele, foram criadas todas as coisas. Ele criou tudo no poder da sua palavra, através de Cristo. Cristo, ele é o sustentador, ele não apenas criou você, ele te sustenta com vida. No dia que Cristo deixar de sustentar você com vida, você morre nesse exato momento. Nós não temos coexistência, nós subexistimos. Se você tirar o aparelho da eletricidade, essa luz da eletricidade, ela apaga na hora, porque ela não tem energia nela mesma. A sua energia é derivada de Deus. Então por que Jesus, só Jesus pode pagar o preço dos nossos pecados? Porque só Ele tem vida para entregar. Nós não temos vida para entregar para Deus. É só Ele que pode morrer e pagar o nosso preço. Agora no versículo 25 ele diz que Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. A pergunta que fica é: por que Deus precisa demonstrar a sua justiça? Por que Deus tem que demonstrar a sua justiça para alguém? Por quê? Porque, e vai continuar aqui, porque em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus precisa demonstrar a sua justiça, porque Ele, em sua tolerância, havia deixado pecados sem punição. Que pecados são esses? E qual que é a diferença? Por que Ele não pode perdoar pecados? Por que isso é um problema? E Ele tem que demonstrar a sua justiça. Deixa eu te dar um exemplo. Adão, ele peca. Antes dele, teve um outro ser que pecou, Satanás. E ele peca, ele cria uma rebelião. Deus então o condena, o bane e cria um inferno para ele. Aí depois Deus cria um outro ser, o ser humano. Ele com a sua mulher e diz: você não faz isso. E o ser humano desobedece a Deus. O que vocês acham que estava na cabeça de Satanás nesse momento? O que aconteceria com esse casal? Eles vão ser dizimados, vão ser destruídos, não vai sobrar nada. Se ele não poupou nem os anjos, que eram criaturas muito mais gloriosas do que esses, muito mais poderosas do que esses, o que ele vai fazer com esses dois aí? Vai acabar com eles. Mas em vez de acabar com eles, Deus faz o seguinte: da semente da mulher virá um homem que esmagará a cabeça da serpente. E nós temos a primeira promessa de salvação na Bíblia, Gênesis 3, capítulo 15. Capítulo 3, versículo 15. A primeira promessa, o próton evangelium. A primeira vez que Deus promete salvação. Aí você olha Satanás, e Satanás olha para Deus e fala assim: ué, Deus, o Senhor perdeu a sua justiça? O que o Senhor vai fazer com a sua santidade? O Senhor não é mais santo? E Deus diz para Satanás: espera. Então vem Noé e a sua família. E Deus destrói todo o povo, toda a multidão de pessoas que existiam naquela época, exceto por Noé e sua família. Só que existe um problema. Noé e toda a sua família também são pecadores. A pergunta então para Deus de novo é: Deus, e Noé? Ninguém pode perceber que ninguém nunca reclama porque que Deus matou todo mundo e só sobrou Noé e a família dele. Nós não achamos que Deus é injusto porque toda a terra estava cheia da imundícia do pecado. E Deus
decidir acabar com tudo. E Deus está tudo bem, porque Ele pode acabar com tudo a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele não deve nada para ninguém. Agora Ele não acaba com Noé, aí Satanás, mas eu não estou te entendendo não. Aí vem então Abraão, amigo de Deus, mentiroso, vive com os esquemas. Aí depois vem um outro mais legal ainda, vem Davi, um homem segundo o coração de Deus, adúltero, assassino. Oh Deus, gente, qualquer vez que você lê a Bíblia, você olha os heróis da fé, ele fala assim, Deus, você está de brincadeira. Se isso aqui é o herói da fé, eu sou o quê? Mas a gente vai começando a ver que nós somos farinha tudo no mesmo saco. Aí a gente começa a perceber uma coisa, que não existem grandes homens de Deus, existe um grande Deus no céu, que abençoa e cuida de pequenos homens miseráveis como nós. A história dos heróis da fé estão aí para mostrar que o único herói que tem é Deus. Só Ele é o herói. Aí vem Davi, homem segundo o coração de Deus, que faz as barbaridades que Davi faz. Paizão. Sem contar o resto. Mas se você quer saber depois de Jesus, quem que é o cara da Bíblia, é Davi. Você tem uma noção. Agora, ele passa por todos os santos do Antigo Testamento. E aí Satanás está assim, mas e aí Deus, como é que é? Você não vai fazer nada com essa galera, não? Porque ele havia deixado os pecados impunes. Porque Satanás entendia uma coisa, é impossível que o sangue de animais perdoe pecados. A alma que pecou, essa também morrerá. Satanás sabia muito bem disso. Ele conhece realidades espirituais muito melhor que nós. Deus, esses sangues não podem fazer nada, esse cordeiro pascal que você deu aí, não pode fazer nada. Aliás, por que você não matou todo mundo? Porque você matou só os egípcios. Os israelitas também tinham que morrer. Então, Deus fala assim, espera, 2000 anos são passados e chega o dia, a sexta-feira, e ele é colocado naquela cruz. E na cruz, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele estava carregando as nossas iniquidades. Então, na cruz, Deus diz, essa é a minha resposta. Como que as pessoas do Antigo Testamento são salvas? Às vezes eu faço essa pergunta para as pessoas, e as pessoas falam assim, por causa da obediência à lei. Por causa da lei, ninguém vai ser salvo. Por obediência à lei, ninguém é salvo. A lei existe e foi dada por um motivo, para nos mostrar que é impossível nós sermos salvos por nós mesmos. Nós precisamos da graça. Essa é a razão da lei. A lei é para nos levar ao desespero. Chegando ao desespero, nos apontar a Cristo. É para isso que serve a lei. Então, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas como? Da mesma maneira que você é salvo hoje. A diferença é o ponto de referência. A diferença é, elas olhavam para a promessa do Messias, que já veio. A nossa é nós olhamos para trás, e ele morreu. Ninguém é salvo por obras da lei. Nós somos salvos pela graça. Antigo, antes de Jesus, depois de Jesus. Só pela graça. Então Deus não podia salvar essas pessoas, porque para Ele salvar essas pessoas, para Ele perdoar essas pessoas, tecnicamente, Ele teria que ser esse juiz de Provérbios 17, que justifica o ímpio, que solta o condenado. É isso que Ele precisava, e é por isso que Ele precisava demonstrar a sua justiça. Mas aí eu recebo algumas objeções. Mas não parece justo que a gente viva alguns anos, viva aí 30, 40, 50, 70 anos. Alguns mais um pouquinho, vai até 100. Não parece justo que alguém viva 100 anos e vá para a eternidade pelo inferno. É por isso que é criado o purgatório. Aí você vai para o purgatório ali um tempo, fica purgando seus pecados, purifica tudo, aí você, vai para o céu. Olha que negócio legal. É a mesma coisa que você vai para a cadeia, paga a sua dívida com a sociedade, depois você é solto. Essa é a ideia do purgatório, tá? Sabe por quê? Porque eles não entendiam esse negócio aqui muito bem, ó.
Não é justo esse negócio da gente ver 70 anos e ir para a eternidade, para o inferno. Então vamos criar um negócio legal. Você fica 70 anos lá, está purgado, eternidade no céu agora. Está melhor assim? Só que o problema disso é que eles não entenderam uma coisa. Por que o inferno é eterno? Porque, mais uma vez, nós pecamos contra um Deus bom e eternamente bom. A eternidade no inferno não pagaria a nossa dívida. É por isso que o inferno não tem fim. Porque nós pecamos contra esse Deus eterno. Agora, não contente, tem sempre aquele do contra. Porque o do contra fala, também não faz sentido isso aí. Porque como que um único homem, que viveu por 33 anos, que morreu, que sofreu por algumas horas, ele pode morrer e pagar o preço da minha eternidade, da eternidade de todas essas pessoas que você fala aí que são salvas, da igreja toda. Como que ele pode, um único homem, pagar a eternidade de todo mundo? Se esse inferno é tão assim, que na eternidade, que nosso pecado na eternidade não pode pagar, por que ele pode pagar tudo? Eu estou muito feliz porque você fez essa pergunta para mim. Sabe por que ele pode pagar tudo? Porque se você colocar todos os anjos, toda a criação, tudo que existe, tudo, junto, e você comparar isso com Cristo, ele é muito mais valioso do que toda a criação colocada junta, porque por meio dele e por ele foram feitos, e para ele foram feitas todas as coisas. Ele pode pagar a sua eternidade, a minha eternidade, de quanto mais ele quiser, porque ele é mais valioso do que toda a criação colocada junta. Então ele pode. Agora, 3 rápidas objeções com relação, ou comparações com o nosso sistema jurídico. Com relação a ser justificado diante de Deus ainda. Então você chega, a pessoa, imagina que alguém chega diante do juiz e se oferece para pagar, vamos supor, o Patrick, que é um cara legalzão, ele me vê sendo condenado e fala assim, ô juiz, eu quero morrer pelo Rodrigo, eu vou tomar a condenação dele. Só que aí o juiz olha para ele e fala, ô meu filho, baixa sua bola aí, porque você tem a sua condenação para pagar também. Então já chega em você. Ninguém pode pagar a condenação de ninguém, porque mais uma vez, primeiro, nós não temos vida em nós mesmos, e todos nós, sem exceção, estávamos condenados fora de Cristo. Então ninguém pode pagar por ninguém. A segunda coisa é, o condenado ele chega diante do juiz, e ele quer ser justificado por comparação de boas obras. Lembra de salvação por obras? Lá no comecinho? É a mesma coisa aqui agora. Ele chega, imagina que um condenado chega aqui diante de um juiz, e ele fala assim, juiz, eu quero que justiça seja feita. Só isso. Olhe e compare a minha vida, as minhas boas obras, e compare com a minha única má obra. Eu só matei aquela pessoa a sangue frio. Mas se você comparar as minhas boas obras, eu fui pastor da igreja. Isso tem que contar alguma coisa, gente. E aí eu fui pastor da igreja, eu preguei, eu ensinei, eu aconselhei. Cara, eu consegui suportar o Sherlon. Se você comparar todas as coisas legais que eu fiz aqui, juiz, eu só cometi um erro. Eu tenho que ser perdoado. Gente, funciona. O criminoso pode chegar na presença do juiz e falar um negócio desse? Vai passar? Alguém vai ser salvo por obras? Não. Você pode fazer boas obras do começo da sua vida ao final da sua vida. Porque tem uma obra que você fez, que você deveria ter feito e você não fez, aliás. Você nunca amou a Deus como Ele deve ser amado. E você nunca amou o próximo como você se ama. Porque o resumo de toda a lei é esse, amor. Você quer ser salvo por obras? Você tem que, do momento que você nasce, ao momento que você morre, amar a Deus
com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você pode, e amar o próximo como você se ama, alguém se habilita? Quer ser salvo por obras? Essa é a fórmula. Vão e sejam felizes. Não tem um momento na vida de Jesus Cristo que ele não amou a Deus como Deus deve ser amado. E não teve um momento na vida de Jesus que ele não te amou como a ele mesmo. Ele não te amou como ele tinha que te amar. Só ele cumpriu perfeitamente a lei. Ninguém mais. Agora, a última é até ridículo, mas acostuma. E a pessoa que se arrependeu? Imagina que o criminoso chega diante do juiz: eu cometi esse crime terrível, mas eu estou arrependido, juiz. Legal, meu filho. Vai para a cadeia com o seu arrependimento. Nada pode nos justificar diante de Deus, apenas Cristo. Apenas Cristo. Aí no versículo 26, o apóstolo Paulo vai falar depois por que então que ele precisava demonstrar a sua justiça. Agora no versículo 26, mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esse é o centro de tudo isso aqui. Por causa da justiça de Deus, por causa da redenção que há em Cristo Jesus, por causa da propiciação, por causa do sacrifício, por causa de tudo isso, Deus pode ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Isso aqui é o centro de tudo. Na cruz, todos os atributos de Deus são revelados de maneira esplêndida, maravilhosa, magnífica. A cruz deixa Deus ser Deus. De maneira com que nenhum outro sistema que você tentar imaginar na sua cabeça pode fazer. Na cruz, Deus mostra que Ele é santo e que Ele não tolera o pecado. E Ele é justo, Ele condena o pecado, mas na cruz Ele é justificador, porque Ele é perdoador, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar e pronto a perdoar. Na cruz, Ele mostra que Ele é amor conosco, apesar de quem nós somos. Então a cruz revela de maneira maravilhosa todos os atributos de Deus, de uma maneira completa, todos os atributos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui então, que Ele é justo, mas Ele também é justificador. Ele é justo, Ele é santo, mas Ele também é amoroso, Ele é bom, Ele é perdoador. Justo e justificador, mas Ele é bom para quem? Para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. O caminho é Cristo, a fé é em Cristo, não existe outro caminho. Agora, finalizando, ele chega e faz uma pergunta então, a partir do versículo 27, onde está o motivo de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado independente da lei. Agora, então beleza, Rodrigo, liberou. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se é pela fé, se não é por obras, se é pela graça, então, eu vou falar aqui com um argumento humano, como diria o apóstolo Paulo. Então posso fazer o que eu quiser. Eu sou eleito mesmo. Presbiterianos, né? Vou parafrasear de novo o apóstolo Paulo aqui. Vou dizer como alguns caluniosamente nos afirmam: uma vez salvo, sempre salvo. Essa frase está correta, sim, mas ela continua, você não pode parar aí. Porque aqueles que Ele se elegeu, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, porque isso é isso que é a graça é isso, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, porque você não podia fazer nada para ser salvo, isso é graça. Se você tirar a eleição da Bíblia, você arranca a graça também junto. E eu não me importo como você vai tentar fazer isso, você pode tentar. Se não tem eleição, não tem graça. Agora, se você não está andando de santidade em santidade, se você consegue viver no seu pecado e nada te afeta,
Se você consegue viver no seu pecado, embrenhado no seu pecado, e a sua consciência não te acusa e nada muda, você continua vivendo em pecado, sem ser transformado, você nunca foi eleito, não existe salvação na sua vida. Se arrependa e creia no Evangelho, e muda de vida. Porque Ele nos chamou, Ele nos elegeu para a santificação e para as boas obras, a qual Ele nos chamou para que nós as praticássemos. Não existe eleição sem santificação. Essas duas coisas andam juntas. Então Ele vai aspergir água limpa sobre você, e você vai ficar limpo. Essa é a promessa de Ezequiel 37. Ele vai aspergir água limpa sobre a minha vida. O pecado que eu amava, esse eu não amo mais. Esse eu odeio. E mesmo quando eu caio, o Espírito Santo me convence do meu pecado, eu me arrependo, e eu tento andar de novo em santidade. E eu vou tropeçando e caindo, e as coisas vão andando, mas eu vou caminhando com o Senhor. E finalizando, mas como que eu posso ter certeza de que tudo isso aqui é verdade? Como que eu posso ter certeza de que essa obra da redenção, da propiciação, da expiação, da justificação, foi feita na minha vida, por meio da fé, por causa da ressurreição de Cristo. Por causa do dia que nós comemoramos hoje. A ressurreição é o ticket, é a garantia, é o seu recibo, de que tudo aquilo que Jesus prometeu, de que tudo aquilo que eu apresentei aqui hoje, está disponível para você. E se você é de Cristo, é garantido na sua vida. A ressurreição é a garantia de que Ele pegou o nosso escrito de dívida, cravou na cruz e cancelou. Que Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Que Ele pegou a ira de Deus e tomou, para que você não tivesse que tomar. A ressurreição é a garantia de tudo isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. E é essa ressurreição que nos garante tudo isso que nós acabamos de ver. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é maravilhosa, que é santa, que é verdadeira, que é transformadora, que nos confronta a abandonar o nosso pecado, que nos leva ao desespero em nós mesmos, mas nos aponta para um caminho glorioso, que é o caminho da cruz, que é o caminho de Cristo, que é a justificação, que é a redenção, que é a propiciação, que é a expiação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que através do seu sangue, nos redimiu do pecado, da morte, da ira, e nos fez andar em novidade de vida. Então, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e pela ressurreição, porque nós sabemos que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também nos ressuscitará a nós. Então, obrigado, Senhor, pela sua palavra. É o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.